Fala, meu confrade. Ô, confrade, nesse dia de hoje a gente vai estar gravando mais um vídeo. Ô, confrade, o que você tem pra me dizer aí que apareceu esses dias numa reportagem aí no site da Sputnik Brasil aí, que teve um sul-coreano que ele participou aí de um concurso de, se eu não me engano, de poesia, que acho que ele é um poeta, da Coreia do Norte, o concurso, né? E ele fez alguns elogios, assim, dizendo que caso houvesse uma reunificação das Coreias, né? Ele optaria por ter o governo do norte-coreano governando essa nova Coreia. Modelo socialista. Porque ele alega que é o seguinte, dessa forma a população estaria menos endividada, porque e teria acesso gratuito à saúde e teria empregos para todo mundo, né? E ele foi preso, confrade, por causa disso. O que você tem para me dizer disso daí, meu confrade? Saudações, preclaros confrades, saudação ao confrade. Bom, isso daí é o totalitarismo liberal que a gente já comentou nos vídeos anteriores, né? É a ditadura do pensamento. Aí provavelmente ele foi enquadrado numa lei de segurança nacional, né? De que ele está pregando uma ideologia, ou fazendo afago a um inimigo da nação. Porque tecnicamente eles estão em guerra ainda, né, confrade? E aí o que acontece? Cadeia. Mas no Brasil também não é muito diferente. Você começou citando o quê? A Sputnik, né? E a Sputnik teve as suas redes sociais derrubadas aí no Brasil depois que iniciou-se a guerra, operação militar ali na Ucrânia. A Né? RT também, aquele canal RT A também. RT também. Então não é muito diferente do que aconteceu na Coreia do Sul. Isso daí vai acontecer em regime A e regime B. A grande diferença é que existe um espetáculo de mentira, quando, por exemplo, na Rússia, na China, cortam um site eco americano, né? Isso daí virou um espetáculo. Olha, ditadura, né? Controle estatal. Né? Comunismo. Mas isso daí é o que mais ocorre no Ocidente. Aí fala o Ocidente é a terra das liberdades, né? É a liberdade econômica, é a liberdade de imprensa, é a liberdade de opinião. Liberdade de opinião e de imprensa até o ponto B, não é? Quantas pessoas aí no próprio Brasil se ferraram nos últimos anos por terem uma posição mais extremada pró-bolsonarismo? Não é uma posição, uma opinião que eu concorde, todo mundo aqui no canal sabe. Só que eu também não me preocuparia em silenciar o camarada não. Exceto se fosse o quê? Uma fake news, onde você está ali com o objetivo de destruir a reputação. Aí o cara tem que se ferrar penalmente mesmo. Eu também acho que o cara tem que pagar. Quando o cara dissemina ou confrade fake news, sim, eu acho que a justiça deveria punir porque o cara. aí ele causa danos. Mas, por exemplo, ele relatar uma teoria da conspiração e ligar diversos pontos, eu não acho que isso seja um problema, tanto para A quanto para B. Até então você comentou aí que o bolsonarismo na época também queria criminalizar o comunismo no Brasil, né? Quem falava muito em criminalização do comunismo era o Eduardo Bolsonaro, né? Ele falava que deveria ser tratado como o nazismo é tratado. Né? E se eu não me engano, ele estava até o exemplo da Polônia, né? Que criminalizou. Não, mas agora com a esquerda no governo, com os progressistas no governo, eles querem criminalizar o bolsonarismo, o confrade. Então, são duas faces da mesma moeda. É você tentar silenciar o outro a todo custo. E hoje em dia, não é como na década de 60, aqui na ditadura brasileira, ou também não é como na década de 30, 50, na União Soviética, onde era fácil você silenciar. Era mais fácil. Hoje em dia, você tem meios de se levantar contra essa posição de silenciamento. Por quê? Porque hoje existe VPN, hoje existe rede social disruptiva, hoje você tem um Telegram que não vai acatar uma decisão de qualquer juiz. Entendeu? Hoje em dia você tem a liberdade financeira com as criptomoedas.
Se eu tô eu ainda comentei ontem com um confrade, né? Ele perguntou o que eu acho do Bitcoin. Eu falei, bom, eu acho o Bitcoin uma excelente reserva de valor, principalmente com um judiciário altamente viciado como temos. E é dos dois lados, né? Porque a gente teve esse pessoal aí como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, que na minha opinião é o que existe de mais baixo no judiciário e na política, né? E você também tem a Suprema Corte, que não está muito diferente desses caras, não. Basta ver o que o próprio Gilmar Mendes falava no início da Lava Jato. Aí depois a República de Curitiba começou a ter pretensões políticas, ter pretensões do que de ser reverenciado, aí mudou-se um pouco o cenário. Né? Isso para não citar o outro juiz que apreendeu a Porsche do Ike Batista e depois ficou andando com o carro do cara. Então é esse judiciário que nós temos. Então, diante desse judiciário que nós temos, o Bitcoin é uma excelente medida de proteção contra esses camaradas que saíram da universidade, muitos nem atuaram como advogados, simplesmente passaram no concurso. Lê a cartilha lá. E decoraram e passaram na prova e se tornaram juízes. E hoje você está na mão de um camarada desse e ele pode destruir sua vida financeira, ele pode destruir a sua vida no geral. Ele pode bloquear o seu CPF, ele pode bloquear a sua conta, ele pode fazer o diabo. Igual o Monark aí parece que perdeu 300 mil reais que ele tinha no banco, foi lá e confiscaram ou bloquearam da conta dele esse valor. Então, na iminência de um processo, o que você vai fazer? Eu vou tentar preservar meu patrimônio, eu vou colocar em Bitcoin, em Monero, colocar naquela carteira física, sair do país e lá eu troco pela moeda local. Essa é a alternativa. É porque assim, o confrade, no caso desse norte-coreano que foi preso aí, também você tem aquela questão da Coreia do Sul ser aquele país assim, como é que fala? Fez parte, acho que, dos tigres asiáticos, né? E aquela questão do capitalismo, né? E aí acho que não caiu muito bem, né? Porque o capitalismo de hoje ele é um pouco diferente no meu modo de ver de antigamente. Por quê? Porque hoje é um capitalismo que a gente está envolvido, é capitalismo de dívida. Você pega a sociedade sul-coreana, assim como a americana, a brasileira, eles são altamente endividados para você ficar com aquilo que a gente já citou em outros vídeos, né? Você ter aquele acesso temporário, aquele fetiche, né? De mercadorias e as pessoas acabam se endividando e isso está destruindo as nações. Não é mais aquilo. Tudo bem que a Coreia do Sul ainda é um país que fabrica muita coisa, né? Sim, é um país industrializado. Só que assim, é uma sociedade que igual a do brasileira, como qualquer outra do mundo. É endividamento estratosférico. A taxa de suicídio dos caras lá também é muito alta no fato de não obter aquela cobrança do sucesso. É porque assim, o capitalismo ele chega num ponto que é isso, sendo industrializado ou não, ele tende à concentração de renda. Não tem jeito. Exceto se você tem um capitalismo mais humanizado, que o Estado força você a distribuir, né? Que aí tem uma série de medidas, que é um grande imposto sobre herança, sobre grandes fortunas, um imposto de renda alto, riqueza máxima, né? Aí vai ter ali uma maior equidade da sociedade. Caso contrário, ele tende à concentração de renda. Isso daí não é só na Coreia do Sul, como também não é só nos Estados Unidos, como a gente já citou, onde é o país que você pode ter inúmeros bens de consumo, que é tidos como bens de luxo, mas ao mesmo tempo você não consegue ter uma saúde, você não consegue ter uma moradia. O acesso a esses bens humanos, eles são muito difíceis, você precisa ter muito para você conseguir acessar. E na Coreia não é muito diferente. E ao mesmo tempo é vendida na mídia, na rede social, um símbolo do que você precisa vencer na vida. E você vencer na vida, às vezes, é você ter uma casa X, é você ter um carro X, é você fazer viagem X tantas vezes por ano. E se você não consegue alcançar aquilo, você é visto, até por você mesmo, né? Inconscientemente, como um fracassado. Um cara que deu errado na vida e, portanto, como o capitalismo ele é um sistema de acúmulo de capital e você é visto pelo que você tem, você se vê como um nada. Você fala, porra, eu dei errado na vida.
né? Pra que eu tô vivendo? É por isso que às vezes, ô confrade, isso aí é tão interessante. Por isso que muitas vezes nessa sociedade, igual no caso da Coreia do Sul, o cara acaba perdendo, tirando a própria vida dele, porque às vezes ele chega nessa questão que você falou, né? Ele não consegue alcançar talvez isso, aí ele acha que ele é um peso, que ele tornou-se um fracassado tanto para a sociedade como para a família, porque geralmente injeta-se uma grana razoavelmente E uma alta para expectativa formação grande, e a né? expectativa. Eu lembro, tinha uma série que tinha também, né? Como é que chamava Do aquela? jogo Round Six, Acho que é né? Round Se eu Six, não me é. engano. Aí você via por ali que o cara saia recrutando quem, confrade? Só as pessoas endividadas, só a pessoa que tava. No metrô, É. né? Então ele. Idosos, né? Então aí, porque o cara tinha alguma coisa lá, uma dívida, alguma coisa que ele tava consumindo Uma ele. doença, né? Era uma chance dele tentar reverter ganhando aquele dinheiro no Aquele jogo. prêmio. O E é mais prêmio. uma vez o quê? A cenoura na frente do burro. É. Vem comigo que você vai ganhar dinheiro. Então, esse capitalismo que vende o quê? Um status, ao mesmo tempo, muito grande, ele também é um enorme produtor de picareta. Porque o que surge de picareta, falando que você vai ficar rico fazendo isso, falando que você vai ficar rico fazendo aquilo, não tá no gibi. Rapaz, mas é É tanto. uma produção de picareta É em tanta. escala na Ô, internet. confrade, eu acho que é tanta fórmula que eles têm pro cara ficar rico que acho que a matemática aí, se for ver bem, acho que não tem a quantidade de fórmula, não tem, não cara. dá não, tem nem dinheiro pra todo mundo. Rapaz, é igual aquela que a gente citou lá, aquelas criptomoedas que o cara emitia 4 trilhões de moeda, né? O cara achando que comprava R$ 100, não, se ela chegar $1. Só Pô, você precisa de 4 trilhões de, sei lá, de dólares de lá dólares pra pra valer um pagar dólar. você, cara. É doido. Então, assim, a gente vê assim, converge aquilo muitas vezes. A cada vez mais você fica impedido de expressar aquilo Sim. que você pensa, né? Porque, e aí o sistema parte pra cima de você. Então, ele com certeza ele deve ter usado esse poeta aí, né? Que participou desse concurso, como a gente comentou no outro vídeo, como um símbolo, né? Ali, de exemplo, para os outros já impedir de que eles venham fazer qualquer tipo de comentário a favor do outro Sim, regime, sim. que será a punição, É né? uma forma de É intimidação das intimidação. outras pessoas também. É. Igual você pode pegar, aí a gente ainda falando de países capitalistas e tal, a gente pode pegar o próprio monarca, que a gente já citou no vídeo anterior e eu vou citar novamente. Ele foi para os Estados Unidos por conta de tudo que aconteceu com ele perante o judiciário brasileiro, né? Ele teve até um problema pessoal com o Flávio Dino, e ele se recusou a pedir desculpas, e agora o Flávio Dino vai pro STF, então assim, o monarca não tá nem perto de voltar ao Brasil, né? Vai engrossar o caldo pra ele. Aí ele falou que, pô, lá nos Estados Unidos as coisas são muito caras, lá nos Estados Unidos você precisa ganhar muito mais para você ter o nível de vida que você tem no Brasil, a ponto do camarada ir num posto, no combustível, num posto de gasolina, e ele precisar pagar $2,50 para poder encher os pneus. Então, assim, tudo é monetizado nesses países. O confrade, aí cai naquilo que você falou. Ele falou que você comentou que ele citou que você precisa de ganhar bem para você poder ter uma condição de vida. Aí entra naquele que a gente falou, padrão de vida e renda. Porque ele é um cara, pelo que ele comentou, é um cara realista. Que ele falou, cara, pra você ter um padrão de vida razoável com os Estados Unidos, você tem que ganhar muito bem. É diferente daqueles caras que ficam na internet mostrando lá, o Tesla custa não sei o que, o catador de reciclagem aqui anda de Tesla carregando cheio de reciclagem, o cara compra. Só que assim, é aquilo que a gente já comentou no outro vídeo lá. É padrão de vida com padrão de consumo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora ele como tá lá, isso é uma. Ele tá vivendo a experiência lá, ele tá vendo que realmente. Ele tá demonstrando, pelo que você comentou, a verdade do negócio. O sistema aqui não funciona nessa ilusão que vocês falam aí, não. Esse sonho americano. Aliás, eu acho esse negócio de sonho americano uma cafonice. Eu não acho nada mais cafona, principalmente tudo nesse lá meio. Você paga, confrade. Lá tudo você paga. Nesse meio corporativo, ai, os Estados Unidos, os Estados Unidos. O camarada, se é o meu primeiro contato com esse camarada, provavelmente vai ser o último, porque. É um endeusamento pela nação americana que, pelo amor de Deus, cara. Dá nojo. Dá nojo. Né? Então, é isso. Toda nação tem o seu inimigo político, né? Tem a sua ideologia inimiga.
E ela vai se utilizar dos meios de coerção estatal para coibir, para censurar, para prender. Isso daí é na Coreia do Sul, né? E aí o que acontece? No caso do poeta aí, o poeta às vezes ele quer o quê? Qualidade de vida, ele não quer padrão de consumo, ele não quer ter um Samsung de última geração, ele não quer ter um Hyundai de última geração. Ele quer ter uma estabilidade, né, ele quer ter uma estabilidade, ele quer ter um emprego garantido, uma moradia mais simples, mais garantida. A saúde, acesso a uma saúde, uma educação pública. Entendeu? Ele não quer viver aquele símbolo de status. O Brasil hoje é um país que tem muito dublê de rico. Porque, pô, você sai na rua, você vê as pessoas, depois você vê os números da economia, você fala, eu não estou vivendo no mesmo país. Como assim? Todo mundo tá de carrão, todo mundo, né? Que economia ruim é essa? Né? Que armadilha do baixo crescimento é essa? Que armadilha da baixa renda é essa? Todo mundo aí você começa a conhecer o camarada mais a fundo. O nome do cara tá sujo, né? O carro tá no nome do sogro. O cara tá todo te contar uma situação aqui. Tem um aplicativo aí que você tem que você baixa aí, você coloca a placa do carro, ele te dá tudo, do colega meu tem. Aí um dia nós tava lá na empresa, aí ele pegou uma placa de uns 3 carros, desses níveis aí de 100 conto pra cima. Consultou, compadre. A maioria dos 3 carros, 2 tava com 2 anos de PVA atrasado, porque é 4%, né? Dá quase 4 mil por ano. No longo prazo dá o carro do cara. Aí o outro tava em dia. Aí ele falou pra mim, você tá vendo aí, amigão, como é que são as coisas? O cara tá vindo trabalhar com um carro de mais de 100 mil, só que tá com 2 anos do IPVA atrasado. Aí ele falou, tô com o meu carro velho ali e tá tudo em ordem, tá tudo em dia. De repente esse daí tem até uma reserva financeira. Exatamente, e tinha mesmo. Ele tem uma reservinha boa. Você usar um carro de 100 conto, cara, pra ir trabalhar, é pra quê? É pra mostrar pros outros funcionários ali. Mas assim... Mas o cara não tá conseguindo nem bancar o IPVA, mas a cara. grande questão o cara tá na mesma compensa função tá nessa que eu. situação, confrade? Não, pro cara compensa. Porque o cara vive o quê? A de imagem, entendeu? É a cultura da imagem. Eu prefiro estar mais simples, visualmente, e até do meu perfil. E tá com uma vida mais tranquila. Tá sossegado. Financeiramente. Tranquilo. Não ligo pra imagem. Então, confrades, é isso. De qualquer forma, o Estado ele vai pesar a mão sobre as ideologias que ele considera inimigas. Um forte abraço, estamos juntos.